A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, canal de pregações, notícias e testemunhos. Acabou agora a palavra da congregação do Braz hoje à noite. O nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2. Nosso querido irmão ancião Luiz Euclides, irmãos, Carlos Euclides, nosso irmão pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Corretos, queridos? Então vamos deixar aqui os pedidos de orações, compartilhar e nos comentários. Pode falar aí, irmãos. A palavra falou com sua alma. Falou contigo, irmã. Falou contigo, irmão. Deixa aqui especificado, porque nós congregamos, chegamos em casa, ouvimos mais pregações. Este Deus está 24 horas no nosso coração e falando com as nossas almas, tá bom? Deus abençoe pelo carinho imenso da nossa querida Irmandade por este Brasil e mundo afora, né, irmãos? Porque juntos lutaremos pela vida eterna. Vamos ouvir na mesma comunhão? A vontade determinante de Deus não vai prevalecer. Então eu concordo, esse Deus não perde batalha. Deus não se deixa enganar com nada, mas Deus respeita o ser humano até o limite que ele fala basta. Até o limite que ele fala basta. Até aí Deus respeita. Você pode mentir, pode fazer todo tipo de falcatrua. Deus vai te deixando. Chega no limite que ele fala basta. Daí para frente, ai de você, ai de mim, ai do ser humano, ai de quem Deus fala basta. Porque quando ele fala basta, ninguém mais interfere. Não tem nenhuma autoridade que possa levantar-se diante do Senhor e questionar com ele. Ele tem a voz limitadora, determinante. Jesus tinha nascido. E Deus foi revelar. Aqui fala Marcos, mas eu já vi algumas traduções de Bíblia. Salvo engano, aqui em James fala sábio. Esses magos aqui não são homens que mexem com magia, viu? Deveriam ser enxergados como astrônomos ou como homens sábios, não astrólogos, astrônomos, homens sábios. Eu vou traduzir aqui como homens sábios. Jesus, quando nasceu em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, vieram esses magos, esses sábios, vieram do Oriente a Jerusalém. Eles foram a Jerusalém porque eles foram divinamente avisados por uma revelação. Porque tudo que Deus fez e faz, Ele revela para aqueles que Ele ama. As revelações de Deus nunca cessarem, nunca vão cessar. Enquanto tiver igreja aqui na terra, haverá revelação, dispensação, dom de Deus, enquanto nós estivermos aqui. Porque Deus sempre prometeu, sempre se comunicar com seus filhos. E esses sábios foram até Jerusalém, na simplicidade. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha a simplicidade dele. Porque nós viemos aqui adorá-lo. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Agora, os irmãos, observam uma coisa. Que eu observei agora ali nessa parte, eu não tinha prestado atenção nisso. Uma estrela orientou eles. Os orientou. Mas uma estrela fica tão longe. Se você olha a estrela no espaço, ela não marca nada aqui embaixo, porque ela está tão distante que ela pode apontar tanto para São Paulo quanto para Belo Horizonte. De longe, é muito alto, é muito distante. Pela leitura, eu acho que essa estrela está baixa, não está alta. Porque como você pode seguir uma estrela no firmamento? Eu posso ter uma direção, é no norte e no sul, é só isso. Mas eu não tenho como localizar um ponto. E essa estrela levou em cima da estalagem. A estrela estava baixa. Era um indicador. Aqui não está escrito, mas vocês podem ter certeza. Essa estrela é um anjo de Deus.
acompanhava esses homens. Vem cá que eu vou indicar para vocês o caminho. E olha, irmãos, chegou Jerusalém, a estrela não estava lá. Ele, na simplicidade, foi, congregou com os príncipes, os sacerdotes, os escribas. É interessante, irmãos, que ele foi atrás do rei Herodes, porque ele achava ninguém melhor do que o rei para comunicar que vai nascer um rei verdadeiro. Mas foi lá na boca da onça. O rei Herodes, um homem mau, e ele ficou perguntando como que é isso aí. Aí ele consultou os sacerdotes, consultou os escribas. Escuta, ele está dizendo que tem uma revelação de estrela. Eu quero que vocês me falem, da onde que vai nascer o Messias, o Cristo? Olha, pelas escrituras está aqui, ó, em Belém da Judeia, porque tem uma profecia que está escrita assim, ó, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que é apresentado no meu povo. Vocês percebem como é que Deus, a vontade determinante dele, é que isso aqui, ó, Jesus ia nascer de Judá. Ninguém podia impedir isso. Ele mandou que fosse assim. Pronto. Tem coisa na sua vida que Deus tem ordem determinante. Olha essa palavra. Tem ordem determinante de Deus na sua vida e nenhum espírito vai impedir. Agora as ordens que você recebe, mas tem coisa que Deus determina. E o que Ele determina, ninguém tem competência para provar. Vocês já viram como Jesus falava em certas ocasiões? Ele falava, tinha hora, quando ele fez um discurso lá, foi tão pesado, porque ele falava, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu falei, puxa, aqui não dá. Comer do sangue dele, beber do sangue, comer da carne, não, isso é muito para mim, foi embora. Foi quando Pedro falou, você se lembra bem disso? Melhor só não ficar pregando essas coisas tão pesadas, porque só perdeu a sua plateia, só ficamos nós aqui, todo mundo já foi embora. É muito difícil essas suas palavras. É melhor você não ficar falando desse jeito, não. Olha, vocês não vêm embora também, pode? A vontade permissiva do Senhor. Pode. Pedro, não vou nada, porque nós nunca conhecemos ninguém igual ao Senhor. Nunca, Senhor. Tua voz tem autoridade. Só não fala igual os escribas, não. Eles falam isso, é igual lá até que faz barulho, não tem poder nenhum. Agora, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Também na matemática de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, quando partia o pão, diminuiu, não é verdade? Se eu parto e distribuo, se eu tenho um pão e parto por 4, é 1/4 de pão para cada um. Quando Jesus mandou partir, 7 viraram 5.000. E ainda após descer, sobraram 12 cestas de pães e peixe. Porque com Jesus, se ele partir, multiplica. Se dividir, dá lucro. Glórias ao Senhor. Fica sabendo isso. Ainda que na sua contabilidade tenha perda, na contabilidade do Senhor tem lucro. Nos acertos de conta do Senhor tem lucro. Porque com ele, até a divisão vira multiplicação. Eles iam partir e dividir. E era multiplicação. E a matemática de Jesus é diferente da nossa. Aqui, irmãos, Belém, a ordem era essa, vai nascer lá. E desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas, que o inimigo podia evitar, se ele tivesse competência para isso, mas ele não tem. Ele vai tentando até onde o Senhor deixa, isso aqui você não vai mexer. Aqui você não vai mexer. E tem uma ordem aqui a seu respeito, irmão. O limite dele na sua vida está chegando aqui nessa palavra. Daqui para frente ele vai ter uma ordem. Para aí! Glória a Deus. Para aí! O limite dele com você hoje chegou nessa palavra. Até o limite que ele vai. A partir daí ele não pode mais. Deus tem os limites dele. Ele falou para o mar. Mar, vocês lembram disso? Quebra suas ondas na praia, não passa daqui. Até hoje o mar que não tem ouvido escuta essa ordem.
Toda vez que a onda quebra, quebra na praia. Sabe por quê? A voz do Todo-Poderoso quebra na praia. E tem onda que vai quebrar na praia e não vai te engolir, mulher. Não vai te engolir, homem de Deus. Levantou uma onda grande, mas ela vai voltar para o mar. Hoje tem uma ordem da congregação do mar. A onda volta para o mar de onde você veio. Glórias a Jesus. Essas águas salgadas não vão te engolir. Enquanto você for fiel, te diz o Senhor, as ondas se levantam e voltam, os inimigos se levantam e caem. Você não será atingido por nenhuma seta maligna, nenhuma flecha vai te pegar. A coraça da justiça te protege. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. O rei, consultando com os principais entendidos de religião, esses homens que entendem muito. Olha só o que acontece. Os escribas e fariseus entendiam tudo. Consulta, chama cá, vamos resolver esse assunto. Aonde que vai nascer o Cristo Messias? Vai nascer em Belém mesmo. É no lugar que esse homem chegou. Então, eu falei, esses homens estão falando aí, mas é lá mesmo. Eu falei, então eles devem estar certos. Deve estar, porque é lá mesmo. E olha que interessante. Fala que vai chamar Nazaré, porque é na cidade, ele vai ter uma depois ele ia ficar também numa cidade chamada Nazaré. Aqui, ó. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os homens, os magos, inquiriu, quer dizer, perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desapareceu. Eu tenho a impressão que eles moravam muito longe. Demorou muito para chegar lá. Naquele tempo não tinha avião, né? Cavalo e a pé. Demorou muito. Quando foi que apareceu a estrela? Vai lá para Belém. Procura saber onde está o menino. Quando você achar, você fala comigo que eu quero adorar ele também. É um patife, né? Ele não queria adorar Jesus. Ele não queria concorrência. Sabe por quê? Ele era rei. Não queria outro rei. Nessa onda, onde tem os leões, quando um leão tem um grupo, quando outro leão chega perto, o combate está estabelecido. Sabe por quê? O leão, chamado leão alfa, ele não aceita concorrência. Aí acontecem as batalhas dos leões. É o leão invasor com o leão dominante. Começa a batalha. E as leões ficam lá. O mais forte vence. Mas os dois alfa não ficam juntos. Não ficam juntos. Herodes estava possuído por um leão. Um leão miserável. Jesus, ele era o próprio leão sagrado. O leão da tribo de Judá. E quando esse leão bate-se com outro leão, pode ter certeza que esse leão vai sair fugindo. Ele não pode enfrentar nosso Senhor. O rei não queria outro rei. Esse rei caído não quer outro rei. Como ele não pode derrotar esse rei bendito nosso, ele quer derrotar você. Ele quer atacar você. Ele não pode vencer o nosso rei. Nosso rei venceu ele de um jeito completamente inusitado. Morrendo no seu lugar. Foi a vitória mais diferente de toda a história da humanidade. Venceu a morte morrendo. Como pode isso? Inusitado. Entrou no mundo da morte. Venceu a morte. É incrível, né, irmãos? Herodes mandou ele. Vai lá. Tem um socorro aqui. Vê se vai funcionar. Ele foi lá, achou o menino. Achou o menino. Glória a Deus. O menino estava lá. A estrela era boa. Pode ter certeza, eu nunca pensei isso, nunca vi ninguém pregar isso. Mas eu tenho certeza, pelo texto, essa estrela estava baixa. Estava baixa. Acompanhava eles. Levava eles.
tem uma estrela que te leva muito mais longe. E não é longe. A estrela da alva, cujo nome é Jesus. Você vai chegar certinho. Não vai ser na Judéia, não. Vai ser na cidade santa. Essa que é a nossa bendita proposta. Achou, menino, que alegria. Ficaram muito felizes, fizeram uma festa. Eu fico até pensando, né? Glória a Deus que o menino está aqui. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrados, o adoraram. Porque aqui tem que adorar mesmo. Que era Deus feito carne. Como que pode isso? Deus se fez carne. Se fez carne. É um fenômeno extraordinário. É a coisa mais magnífica que já aconteceu no planeta. Lá no céu, os anjos todos pararam para ver. Olharam. Olha lá. Deus agora se misturou com os homens. E com tamanha humildade. E com tamanha humildade que ele se fez criança e vai ser cuidado. Irmãos, perdoa que eu vou falar, mas isso é grandeza de Jesus. Que grandeza. Você já parou para pensar o que é Jesus? O Deus Todo-Poderoso. Não é falta de respeito, é grandeza. Você trocar da sua fralda. Você já parou para pensar isso? Que humilhação para quem tem toda a autoridade suprema. Mas foi tudo por amor. Foi por sua causa. Foi por nossa causa. Se não houvesse essa humanidade nele, não havia essa divindade em nós. A divindade está em você. Porque o Espírito de Deus, desde que entrou em você, tomou posse de você. E você não é de si mesmo, nem de si mesmo mais. Você agora pertence a Deus. Isso que é maravilhoso. E eu acho que não é por acaso que está escrito aqui. Ouro, incenso e mirra. Eu acho que cada uma dessas dádivas representa um tributo à Trindade. O Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para mim, cada oferta dessa faz referência à Trindade. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora outra revelação. Os homens foram dormir, o Senhor foi até a cama dele. Mas você já teve revelação? Já teve. Você não teve. Você sabia que você pode ter se você crer? O Senhor apareceu lá de noite. Estava dormindo. O Senhor apareceu lá. Um sonho. Não voltem por aí. Passe outro caminho. Esse rei aí não é bem intencionado. Eu penso, Jesus, Deus já podia matar aquele rei desde aquele tempo, mas ficou esperando. Vai encher a medida, cada hora enche um tanto. Quando ele se retirou, aconteceu uma coisa muito trágica. O Senhor falou para José, foge daqui. Mas fugiu. Ele estava ali ao mandado de Deus. Ele estava com o Filho de Deus ali. Por que Deus manda fugir? Vocês percebem que ele vai deixando que toda a estrutura, a vontade permissiva. Irmãos, guardem isso aqui. Deus tem a vontade dele permissiva. Ele quer que todos manifestem tudo que está no coração. Vai pôr tudo para fora. Naquele tempo ninguém vai ter desculpa. Eu não tive chance, não era bem isso que eu falei. Entre nós tem isso. A pessoa fala uma coisa horrível. Não foi bem assim que eu falei. Não foi essas palavras que eu usei. É o homem mentindo para temperar seu erro. Com Deus não vai ter isso não. Ele vai abrir, ó, tudo. Está aqui, ó. Não tem conversa fiada. Foi deixando as coisas acontecer. Fugiu. E tem hora que até Davi mesmo, irmãos, sendo rei, homem de guerra, não sei se vocês já leram isso. Uma vez ele foi chamado ao palácio, ele estava fugindo. Ele viu que a coisa estava ruim para dele, porque o rei ia matar ele. Isso aqui era um dos heróis de Saul. Você está escondendo o nosso inimigo aqui debaixo de nossas barbas.
chamaram Davi lá. Davi fez uma coisa que eu nunca vi falar, outro falar. Ele começou a babar, de propósito. Babar de tamanho que as babas saíam pela barba. Ficou olhando para cima com o olho meio vesgo. Olhou na porta, fez cara de doido. O rei disse, eu tenho mais coisa que fazer. Vocês me trazem um homem doido para mim. Mas deixa eu me embora daqui. Eu disse, isso não. Escapou da mão do rei, fazia de conta que era doido. Tem hora que tem cada expediente de Deus, irmão, que não parece que é Deus, mas é. Fugiu José para o Egito. E assim como Moisés saiu do Egito, com o povo hebreu, esse mundo é um Egito. Um Egito. E Jesus vai sair daqui com o povo santo da sua igreja. Moisés fez eles conduziu eles por um caminho muito longo. Mas Jesus está nos levando para a nossa pátria. Essa que é a nossa sorte. Tomou o menino e foi para lá. Até que Herodes morreu, porque também tem isso. Encheu a medida, acabou. Só que Herodes, antes de morrer, ainda fez mais uma. Quando ele percebeu que os magos não voltavam, cadê aqueles homens? Foram embora, eles não estão lá mais não. Mas outro rei não vai reinar aqui não. Eu tenho uma solução. Chamou os guardas e falou, mata todas as crianças de 2 anos para baixo, porque pelas contas que eu fiz, do tempo que esses homens saíram da Oriente, até o tempo que eles chegaram ali, é o máximo 2 anos. Todas as crianças que nasceram de hoje para 2 anos atrás, mata todas elas, inclusive os que estiverem em volta da cidade. Não quero a mínima chance de aparecer outro leão. Outro leão já estava longe. Já não estava lá mais. Porque o Senhor Deus guardava. E aquele que Deus guarda, ninguém põe a mão nele. Põe a mão nela. Aqui, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, em todos os seus contornos em volta. Segundo o tempo que diligentemente enviou dos magos. Aqui, que parecia um absurdo, estava escrito. Isso não foi nada que não estivesse previsto. Eu tenho certeza que essas crianças que foram assassinadas aí, tenho certeza que um bom futuro foi reservado a elas. Olha o que está escrito aqui, ó. Cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Já o anúncio do Senhor estava lá atrás. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Estava escrito, estava anunciado. Cumpriu-se conforme escrito. Herodes morreu. Outra vez, o anjo do Senhor foi até a casa de José. José, pode voltar. Aquele leão, aquela raposa, já está morta, acabou. Pode voltar. Essa não perturba mais. E tem raposa que vai perturbando a gente até Deus falar, chega. Aí Deus põe a raposa para repousar e você vai descansar. É tranquilo que tem raposa que vai dormir. E você vai ter paz na sua vida. Glórias ao Senhor. Tomou o menino e foi para a terra de Israel. Lá cumpriu outra profecia. Ele ficou sabendo que Arquelau, que era filho de Herodes, governava lá. Assim, filho de Herodes, filho de raposa é raposa também. Eu não vou mexer com essa gente, não. Eu vou chegar aqui e esse homem vai ser problema para mim. Eu vou ficar aqui, não. Fugiu. Foi para outro lugar. Sabe onde ele foi? Uma cidade chamada Nazaré. Outra profecia. Estava escrito, ele será chamado Nazareno. Vocês percebem que tudo está no comando do Senhor? Até as coisas que parecem que estão dando errado estão no comando dele. Ele chama Nazareno. Nazaré, eu vi já li sobre essa cidade. Uma cidadezinha michuruca. Pobre, não tem nada lá. Cidade que não tinha fama nenhuma. E Jesus pegou como que um sobrenome. Não é?
Acho que o sobrenome, eu não sei qual é o sobrenome de José, mas o sobrenome de Jesus virou Nazareno. Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, virou sobrenome. Ele ficou associado a uma cidadezinha bem simples, para associar você a uma cidade muito gloriosa, a cidade eterna para onde nós vamos. Ficou com o apelido de Jesus Nazareno. Ele colocou em você o apelido de cidadão e cidadão dos céus. A glória a Deus, porque tudo está previsto. Até os problemas que você passa, todos estão na mão do Senhor. Tudo na mão. Se ele quisesse, ele não deixava você passar nada. Se ele quisesse, José não fugia. Ele matava todo mundo e pronto. Ele deixou todo mundo encher a medida. E cada um vai encher a sua medida. Oxalá que nós enchamos nossa medida com bem, com santidade, com bons propósitos, com bons sentimentos, com boas obras, com bons frutos dessa graça santa. E assim, irmãos, nós vamos entendendo que o desfecho dessa guerra já está escrito. Quando Jesus nasceu, e também quando Moisés nasceu, foram muito sangue derramados, muito sangue, mortes e perseguições. É o leão invasor, que não toma posse, mas tem um leão mais forte do que ele, tomando conta. Mas agora, quando Jesus chegou, foi assim. Quando Jesus for voltar agora, vai ser assim outra vez. Vai ter mais morte, vai ter mais perseguição, mas a mão poderosa do Altíssimo cobrirá cada um de nós. Vai ter mais. Vai ter outro Herodes levantando aí. Mas ele vai levantar para cair. E nós vamos levantar para viver com ele na eternidade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Santo Deus, que palavra gloriosa. Palavra CCB Braz, o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, ancião Luiz Carlos Euclides. Irmão, coisa linda Deus tem dado e nós aqui colocando para nossa querida Irmandade. Esse Deus é maravilhoso. Pode perceber que em tempo real, a foto tirada lá do Braz é a palavra que Deus tem dado, né, irmãos? Então vamos ficando aqui, deixa aqui os seus pedidos de orações e vamos remoer e colocar de acordo com o que Deus tem nos mandado nesta noite, né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.